Já parou pra pensar quanto tempo você estuda? Tipo, uns 3 ou 4 anos estudando sério, fazendo todo tipo de curso que você vê pela frente. Seja 3D, 2D, carpintaria ou biscuit. Em todo esse processo e essa busca pelo trabalho e criação, não tem como deixar de lado algumas questões. Por exemplo, quando eu realmente me torno um artista? Quanto tempo leva pra mim me encontrar no meu estilo? Ou melhor, eu me encontrar no meu trabalho? As perguntas são difíceis de responder, assim como é difícil de se entender. Porém, ser difícil não quer dizer que a gente não deva falar sobre isso. Mas para entender melhor essa pergunta, precisamos dividir ela em três diferentes aspectos: significado, ansiedade e tempo. Significado. Agora, cada vez mais com a modernidade, com a criação de carreiras sendo cada vez mais comuns, o trabalho, assim como nossa vida, começa a tomar um outro sentido. Pois agora só o como viver, pagar as contas e se alimentar não basta. Mas a motivação do pra que viver se torna uma reflexão cada vez mais comum. Tá tudo bem sair da escola e não saber que caminho seguir, seja em uma escolha de carreira entrando na faculdade ou até mesmo medo de não ser suficiente. Então, dúvidas de se estamos fazendo as escolhas certas ficam cada vez mais pesadas, pois nenhum de nós quer desperdiçar toda a nossa vida em um trabalho que não nos traga um propósito de por que a gente está fazendo isso tudo. A maturidade, além de vir com o tempo e com as experiências vividas, também surge com as escolhas. E para fazer boas escolhas, só pode ser possível errando algumas vezes. Errar e se conhecer se torna então uma parte do trabalho e do propósito que buscamos ter. Pois o que vamos trabalhar não é como escolher o que a gente vai vestir hoje, ou o que eu vou jantar mais tarde. Nessa busca a gente não ouve um chamado milagroso dos céus, e muito menos surge o chamado do mentor nos guiando para nossa maravilhosa aventura. Então não ter um plano e muito menos referência coloca a gente no caminho daqueles que têm, orientando como podemos lidar com outros lados da vida antes desconhecidos, e aos poucos conhecendo melhor os nossos interesses e o que aqui serve pra gente ou não. Em meio a toda essa bagunça de possibilidades surge a capacidade de se fechar portas. O que antes era um interesse próspero pode se tornar a nossa carreira ou apenas um hobby que a gente faz de vez em quando. Pois ao se arriscar nesses primeiros passos, precisamos ter, além de coragem de se permitir errar, devemos ter a consciência do tempo que estamos dispostos a investir para dar para esse objetivo a atenção necessária para que ele apresente resultados. Então, assim como fazer uma bela ilustração, um modelo 3D ou assar um bolo, isso tudo precisa de tempo, tanto para você lidar com as escolhas e para lidar com essa ansiedade. Ansiedade. A primeira pergunta que a gente geralmente faz quando conhece alguém, seja na festa pós-utopia ou até mesmo na fila do banco, é geralmente: e o que você faz? Seja para conhecer melhor a pessoa ou até mesmo, quem sabe, encontrar um interesse em comum para a gente conversar um pouquinho mais. Mas nisso tudo a gente acaba ficando cada vez mais ansioso, seja por ouvir do outro sobre as suas realizações incríveis, ou até mesmo se não saber direito se as nossas, com a nossa idade, com todas as aspas do mundo, são tão incríveis assim. Pois muitas dessas vezes, quando a nossa vida profissional é questionada, somos colocados sobre um holofote de críticas e que acaba sendo reforçado por coisas como: e por que você não faz medicina? Vai te sustentar muito melhor. Porque seu primo tinha resultados melhores na sua idade? Tá, mas você faz arte ou também trabalha? Não só o que fazemos é associado a interesses materiais, mas ao quanto é o nosso valor como pessoa. Então muitas vezes essa necessidade material de ter um emprego legal, um carro bacana, não é necessariamente uma pessoa snob que quer chamar a atenção, mas o outro, assim como a gente, tem medo e também busca a valorização que a gente sempre quis, seja a confirmação de que estamos no caminho certo ou até mesmo o propósito que a nossa vida vai ter. Pois nos é dito no momento que a gente nasce que temos todas as chances do mundo, mas e se falharmos? E se a gente não for bom o suficiente para todas as oportunidades do mundo? Isso vem acompanhado com uma ideia muito errada de meritocracia, pois é muito fácil falar que aqueles que realmente querem, conseguem, quando na verdade esse argumento exclui diversas partes da nossa vida que nem mesmo podemos controlar. Por exemplo, quando um parente morre no dia de uma entrevista importante para uma promoção.
ou quando não nascemos numa família que tem todo o dinheiro disponível para nos dar a chance de viver experiências tão enriquecedoras quanto os outros ao nosso redor tiveram. Por isso, quando a ansiedade começa a falar mais alto dentro de você, ao invés de só refletir sobre todas as conquistas que não conseguimos ainda, mas que os outros já mostram ter chegado muito mais longe e ainda são tão novos, busque refletir sobre o caminho, sobre você fazer o que foi possível nas condições em que você amadurecia, ou até mesmo que você conseguia lidar. Pois assim como abrir um canvas muito grande pode ser um problema para o seu computador, tentar lidar com diferentes coisas ao mesmo tempo também pode ser um problema para você. Pois muito do que desejamos e planejamos precisa de tempo, seja meses ou anos, tanto para conseguir trabalhar naquele estúdio que você tanto deseja, quanto ter aquele jogo que você sempre quis. Mas para chegar lá, precisamos levar um dia de cada vez. Tempo. A arte e os grandes nomes que são referências tanto em palestras do Rafa Souza quanto em livros de histórias são marcados porque alcançaram muito, e algumas vezes mesmo com pouca idade. Então, com a ansiedade que vem com o tempo, sempre vem as questões de se estamos realmente aproveitando a nossa vida, ou se teremos arrependimento quando morrer. Mas, como diria Norman Cousins, a morte não é a maior perda em vida. A maior perda é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Então, sobre o tempo, uma das questões que precisamos refletir é sobre o quanto estamos dispostos a viver em nossas vidas, aceitar novas experiências e aprender com elas. Por exemplo, por que nem eu e nem você vamos ter o mesmo resultado que Van Gogh teve, mesmo se a gente dedicasse todos os dias da nossa vida à arte tradicional? Porque a época em que ele vivia era o ápice dos grandes pintores. A cidade e tudo que existia ao redor transpirava arte até mesmo na mais singela xícara de café. Por isso, os dias ou anos que vivemos não devem ser medidos na mesma perspectiva do tempo para o aprendizado, mas sim o quanto nós experienciamos e vivemos esse aprendizado. Pois aqui o viver se torna algo muito mais denso. Aproveitamos mais as experiências e aprendemos muito mais com elas, pois assim como em sua viagem de férias, um dia se mostra muito mais interessante do que uma semana na sua rotina. Então, além de medir o nosso tempo de trabalho por dias, precisamos refletir nossos estudos pela quantidade de significados que damos aos nossos esforços. Agora, a valorização do nosso trabalho toma outras perspectivas, pois o tempo que eu e você vamos levar para ser artistas vai depender do quanto estamos abertos e dispostos para novas experiências e aprendizados. Pois assim, podemos olhar para o nosso passado, seja no fim da vida ou no fim da carreira, e refletir de forma concreta se realmente vivemos ou apenas deixamos os dias passar.